E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho começou a circular nos bastidores do futebol nacional. E ninguém parece conseguir ignorar o que alguns consideram uma das previsões mais ousadas da temporada. Uma vidente, conhecida por nunca ter errado em suas previsões, teria feito uma declaração que deixou torcedores de todos os cantos do país em estado de alerta. A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, já considerada um clássico carregado de história e rivalidade, agora ganhou um tempero extra. E a expectativa não é apenas pelo desempenho técnico das equipes, mas pelo que, supostamente, estaria escrito nas estrelas. Conversas em redes sociais, grupos de torcedores e programas esportivos refletem uma mistura de ceticismo e fascínio. Porque o que está sendo comentado não é apenas uma análise tática ou estatística, mas sim uma intuição que teria se mostrado infalível em momentos anteriores, e isso, claro, eleva a curiosidade ao máximo. A possibilidade de a vidente ter vislumbrado algo tão específico sobre o confronto faz com que muitos estejam ansiosos para ver se as previsões se concretizam ou se tudo não passa de mais uma lenda urbana do futebol. Os corredores das sedes dos clubes envolvidos também não ficaram imunes à onda de rumores que começou a ganhar força nos últimos dias. Funcionários, jogadores e até membros da comissão técnica teriam comentado discretamente sobre o que ouviram a respeito da vidente. E embora a prudência seja uma virtude no ambiente esportivo, ninguém consegue ignorar completamente a aura de mistério que envolve tais profecias. Nos bastidores, alguns afirmam que o clima nos treinos do Vasco está diferente, com uma energia mais intensa e uma sensação de que algo grande pode acontecer. Enquanto, do lado do Fluminense, analistas internos tentam manter a concentração, tentando blindar os atletas contra a influência do que está sendo dito fora dos campos. O tema já se tornou assunto de pauta para programas esportivos, que exploram desde análises psicológicas até coincidências históricas de partidas anteriores, sempre trazendo à tona o fato de que a vidente nunca errou. A especulação cresce. E mesmo aqueles que tentam manter a racionalidade acabam se envolvendo nesse enredo quase místico que mistura futebol, história e um toque de superstição que só o esporte consegue criar. Nas redes sociais, o burburinho tomou proporções ainda maiores. Torcedores de diferentes estados começaram a compartilhar vídeos, memes e teorias sobre a tal previsão. E rapidamente se formou um verdadeiro debate online. Alguns defendem que a visão da vidente é uma demonstração de percepção fora do comum, enquanto outros acreditam que é apenas uma coincidência que, por algum motivo, ganhou notoriedade. O curioso é que o engajamento em torno do tema extrapolou o ambiente virtual e começou a afetar o humor de quem acompanha os jogos mais de perto, como se o destino do confronto já estivesse parcialmente definido por forças que ninguém consegue compreender completamente. Entre especialistas em esportes, há quem tente traçar paralelos com partidas passadas, lembrando de situações em que o favoritismo de um time parecia inquestionável, mas surpresas aconteceram. No entanto, a aura de mistério que envolve essa previsão específica faz com que todos os olhos estejam voltados para o que está por vir. E mesmo o mais cético dos torcedores sente uma pontada de curiosidade, ansioso para confirmar se a lenda da vidente continuará intacta ou se o improvável vai se mostrar.
Enquanto isso, os jornais impressos e sites especializados aproveitam o assunto para criar manchetes chamativas, misturando o jornalismo esportivo com o sensacionalismo controlado que o tema permite. A ideia de um clássico histórico sendo antecipado por uma visão que nunca falhou desperta interesse não apenas entre torcedores, mas também entre o público geral, que costuma acompanhar grandes jogos mais por paixão do que por conhecimento técnico. Entre conversas de bastidores, analistas começam a discutir como lidar com a pressão que uma previsão tão categórica pode gerar nos atletas, principalmente para aqueles que estão em equipes que tradicionalmente lidam bem com a tensão, mas que agora enfrentam uma camada extra de expectativa mística. A narrativa construída em torno da vidente cria um suspense quase cinematográfico, transformando um confronto esportivo em um evento carregado de expectativa, energia e uma pitada de superstição que, independentemente do resultado, já está marcando a memória dos fãs e consolidando a história da Copa do Brasil com mais um capítulo intrigante. Entre apostas informais, palpites e teorias conspiratórias, a sensação é de que o jogo transcende o campo físico e adentra uma dimensão quase imaginária. Torcedores tentam interpretar sinais, compartilhar sonhos ou coincidências que poderiam, de alguma maneira, validar a visão da vidente. A discussão não se limita apenas ao placar ou à performance individual dos atletas, mas abrange até detalhes simbólicos, gestos e até histórias pessoais que os jogadores carregam, como se tudo pudesse, de alguma forma, influenciar o desenrolar do clássico. Programas esportivos exibem debates calorosos, com apresentadores discutindo desde a experiência da vidente em prever resultados até análises frias de desempenho tático, criando um contraste curioso entre razão e intuição, ciência e superstição. A narrativa construída nesse ambiente cria uma tensão coletiva, e a expectativa se transforma em protagonista, deixando todos os envolvidos, torcedores, profissionais de mídia e atletas, em um estado de antecipação que transforma cada comentário, cada gesto em possível prenúncio do que ainda está por vir. Por fim, o clima ao redor do clássico se torna uma mistura de ansiedade e fascínio, onde cada movimento dentro e fora de campo passa a ser interpretado sob a lente da previsão misteriosa. O burburinho não é apenas sobre quem será o melhor ou quem dominará a posse de bola, mas sobre a ideia de que algo já estaria predestinado. Uma narrativa que transcende a lógica esportiva. É quase como se a própria Copa do Brasil tivesse se transformado em um palco de tensão e expectativa psicológica, onde a história se escreve não apenas com gols, defesas ou passes, mas também com o suspense alimentado pela fama de uma vidente que nunca errou. Torcedores se reúnem para discutir cenários, imaginar desfechos possíveis e criar histórias dentro da própria história, tornando o ambiente mais vivo e pulsante do que nunca e criando uma atmosfera onde cada detalhe, cada especulação parece ganhar vida própria, mostrando que o futebol não é apenas um jogo, mas um fenômeno cultural capaz de transformar rumores em eventos quase épicos. Apesar da intensidade dos rumores, há quem tente manter a racionalidade em meio a tanta especulação, argumentando que previsões místicas não alteram a realidade do campo, mas a curiosidade e a ansiedade geradas são inegáveis. A semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense passa a ser tratada como um evento que vai além do futebol, uma experiência coletiva onde emoção, superstição e expectativa se misturam.
Torcedores compartilham histórias de partidas passadas, coincidências de resultados e situações improváveis que acabaram acontecendo, reforçando a ideia de que, mesmo que as previsões não sejam científicas, elas ganham força por meio da experiência histórica e da memória afetiva dos fãs. A narrativa se fortalece, e todos que acompanham o clássico começam a observar sinais, movimentos e até atitudes dos jogadores como se fossem indicativos do que a vidente teria enxergado, criando um enredo paralelo ao desenrolar da partida que já faz parte da conversa diária sobre futebol em todo o país, tornando o simples ato de assistir ao jogo uma experiência carregada de tensão, expectativa e um certo toque de mistério que se espalha como fogo em mato seco. Dentro dos clubes, a especulação também parece ter criado efeitos curiosos. No Vasco, comenta-se que a preparação dos atletas mudou de intensidade, com treinos mais concentrados, motivação reforçada e até pequenos rituais que, segundo alguns, estariam ligados à tentativa de materializar a previsão da vidente. Do lado do Fluminense, há quem relate que a comissão técnica tenta blindar os jogadores da influência externa, mantendo o foco apenas na execução tática e na estratégia do jogo. Mas o tema, inevitavelmente, se infiltra em conversas informais, criando um clima de expectativa que não se limita apenas aos torcedores. Cada coletiva, cada entrevista e cada movimentação dentro das sedes dos clubes acaba sendo analisada, comentada e interpretada à luz do rumor. E mesmo os mais céticos acabam envolvidos nesse jogo psicológico que se desenvolve paralelamente ao clássico, mostrando que a influência de uma simples previsão pode se tornar um fenômeno coletivo capaz de alterar percepções e emoções de todos os envolvidos. A repercussão midiática também não poderia ser menor. Jornalistas, comentaristas e youtubers esportivos exploram o tema com entusiasmo, misturando análise de desempenho com a narrativa da vidente, criando uma espécie de roteiro antecipado para o clássico. Vídeos, podcasts e matérias especiais discutem desde a trajetória da vidente, seus acertos históricos, até as possíveis implicações do que foi previsto para o duelo, gerando engajamento recorde nas plataformas digitais. O tema cria uma sensação de urgência e curiosidade, transformando um confronto esportivo em um evento de interesse nacional, onde o suspense se torna protagonista e cada detalhe da preparação das equipes, dos jogadores e da atmosfera nos estádios é interpretado como parte de um grande enredo que mistura futebol, misticismo e expectativa coletiva. O fenômeno demonstra como o esporte consegue transcender o campo físico, alcançando dimensões quase culturais e sociais e transformando cada rumor em narrativa viva, alimentando discussões, debates e paixões em larga escala. Entre torcedores, o burburinho cria uma tensão quase palpável, que se manifesta tanto em encontros presenciais quanto em ambientes digitais. Cafés, bares e redes sociais se transformam em palcos de discussão sobre a previsão, com análises, conjecturas e até apostas informais que giram em torno de cada movimento dos jogadores e das equipes. A narrativa da vidente se torna tema central de conversa, mesmo para aqueles que tradicionalmente não acompanham futebol com atenção, provando que a força de um rumor bem construído é capaz de engajar públicos diversos, gerar debates e criar uma expectativa coletiva que ultrapassa qualquer análise puramente técnica. Torcedores passam a interpretar cada gesto, cada substituição e cada estratégia sob a ótica da previsão, criando um ambiente carregado de tensão, curiosidade e emoção,
onde o clássico deixa de ser apenas um jogo e se transforma em um espetáculo de histórias, conjecturas e mistério. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No ambiente das apostas e prognósticos, a repercussão também é intensa. A notícia da previsão da vidente alimenta especulações sobre possíveis desdobramentos do clássico. E casas de aposta, fóruns especializados e grupos informais discutem cada detalhe, cada jogador e cada possível cenário, como se a previsão fosse um fator a ser considerado. A expectativa coletiva gera um efeito curioso. Mesmo aqueles que não acreditam em previsões místicas acabam se envolvendo no debate, analisando estatísticas, confrontos diretos e tendências históricas, buscando confirmar ou contestar a profecia de maneira racional. O resultado é um fenômeno social que une superstição e análise esportiva, criando um engajamento que ultrapassa a barreira do entretenimento, influenciando discussões, postagens e interações, e fazendo com que a semifinal da Copa do Brasil se torne um evento ainda mais aguardado, não apenas por sua importância esportiva, mas pelo clima de mistério e suspense que agora envolve todo o país. À medida que o clássico se aproxima, a atmosfera se transforma em um verdadeiro espetáculo psicológico, onde cada movimento dentro e fora de campo passa a ser observado com olhos atentos, e cada detalhe interpretado à luz do rumor que envolve a vidente. Torcedores discutem possíveis estratégias, possíveis falhas e possíveis momentos decisivos, enquanto especialistas tentam equilibrar a narrativa mística com análises técnicas, criando um contraste fascinante entre razão e intuição. A semifinal passa a ser tratada como mais do que um simples jogo de futebol. É um evento carregado de tensão coletiva, expectativa e energia que se retroalimenta, onde cada gesto, cada declaração e cada rumor ganha significado especial. A narrativa criada por essa profecia aparentemente infalível transforma o futebol em um fenômeno quase mítico, e o suspense gerado se torna protagonista, mantendo todos atentos, ansiosos e profundamente envolvidos em cada passo que leva ao grande confronto. Por fim, a combinação de expectativa, superstição e paixão cria um clima único, onde o clássico entre Vasco e Fluminense se torna um evento transcendente, capaz de envolver torcedores de todas as idades, gerações e regiões. A presença do rumor, alimentada pela fama da vidente que nunca errou, transforma cada momento da preparação, cada gesto dentro do campo e cada interação fora dele em parte de um enredo maior, carregado de tensão e fascínio. A semifinal da Copa do Brasil passa a ser observada não apenas pelo que ocorre fisicamente durante a partida, mas por toda a narrativa criada em torno dela, onde a imaginação, a expectativa e a curiosidade coletiva se combinam para criar uma experiência única, demonstrando mais uma vez que o futebol é muito mais do que um jogo. É cultura, emoção e, às vezes, até um pouco de mistério que deixa todo mundo na ponta da cadeira, aguardando o desenrolar de um capítulo que promete entrar para a história. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!